seu programa sobre investimentos, fundos de investimento, sobre o bate-papo do almoço na Faria Lima, transmitido aqui para você, telespectador da BBC News. Como vocês já sabem, vocês que estão acostumados e acompanhando o programa Você com Dinheiro, nessa semana nós trouxemos mulheres muito especiais para bater esse papo conosco na Semana das Mulheres. E hoje, fechando aí essa semana especial, nós temos aqui a Thay Rodrigues, da Guide Investimento, bater um papo com a gente sobre o mundo de investimentos, como começar e se organizar em termos financeiros. Thay, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar aqui conosco. Obrigada, Felipe, o prazer é todo meu. É uma honra estar aqui para falar com vocês ao vivo sobre esse assunto muito, muito importante aí na vida dos brasileiros. Maravilha. A gente tem uma tradição aqui no programa de fazer aquelas perguntas difíceis, né? Aquela pergunta, fica à vontade sempre para responder, mas a gente faz aquelas perguntas justamente para provocar os assuntos na cabeça do investidor, né? E a primeira que eu queria fazer, por que tão pouca gente investe no Brasil? Felipe, eu acredito que poucas pessoas investem no Brasil por falta de conhecimento, muitas vezes também por falta de organização, mas também tem um fator muito importante que é a mentalidade. Eu acredito que para você começar a investir, você precisa ter mais mentalidade do que a habilidade em si. Então tem um monte de crenças limitantes sobre o dinheiro nesse aspecto, por exemplo, eu nunca vou conseguir sair da vida financeira que eu tô hoje. Isso são tudo crenças limitantes que fazem com que você se apequene frente a todo o seu potencial ali. E eu acho que no momento que a pessoa vira essa chave da mentalidade e vê o investimento como uma coisa importante, aí fica muito mais fácil de entrar no mundo dos investimentos. Porque na Guide Investimentos, por exemplo, você pode abrir uma conta gratuita lá e você tem diversos produtos de investimentos e diversos especialistas para te direcionar sobre aquilo. Então, mesmo que você seja iniciante, você tem muitos meios ali gratuitos com um funcionamento excelente dos melhores produtos do mercado em uma corretora boa, como a Guide, por exemplo. Muito bem. Agora, você comentou, né, sobre mentalidade, mas você também tem uma dificuldade importante de enxergar o benefício, né? Porque, puxa vida, você está numa situação, acho que poucas são as pessoas que têm ali dinheiro sobrando, né? Então você abre mão de alguma coisa hoje para guardar esse dinheiro. E muitas vezes, se você não consegue enxergar um benefício em fazer essa poupança, né? Antes mesmo de pensar em investimentos, fazer essa poupança, é difícil manter a disciplina, né? Criar essa motivação. O que você enxerga que é o papel, né, do objetivo na hora de investir? Os objetivos, eles são muito importantes. Primeiro, porque quando você chega no universo dos investimentos, você se depara com milhares de opções de investimentos. É a mesma coisa eu ir no mercado sem uma listinha. Eu vou lá no mercado sem uma listinha, eu vou colocar todo o mercado no meu carrinho, vou estar sem objetivo, sem foco ali. Agora, quando eu tenho um objetivo, eu quero fazer uma sobremesa específica, por exemplo, com a minha listinha, eu vou lá no mercado e vou direcionada. Então, os objetivos, né, quando você investe, eles são importantes por causa disso, para você não investir aleatoriamente e alinhar o investimento com o seu objetivo. E aí, falando de objetivos, é importante que a pessoa também tenha objetivos de curto, médio e longo prazo, porque cada investimento também vai servir para esse tipo de objetivo. E, além de tudo, diversificar, né? Porque cada objetivo serve para um prazo, para um risco e tudo isso. Então, o objetivo, ele é importante. E falando da questão emocional, ele é muito importante no sentido de você visualizar aquilo como realidade. Se você tem um objetivo de trocar um carro daqui 3 anos, por exemplo, você consegue se visualizar no seu carro novo e tudo mais. E é engraçado porque quem começa a investir fala, caramba, mas como que eu vou pensar nos meus objetivos daqui 5 anos? Eu nem sei o que eu quero para daqui 1. Mas é legal treinar, fazer esse exercício, mesmo que o seu objetivo mude nesse caminho, você pelo menos, né, esse tempo passou e pelo menos você guardou e investiu um dinheiro. E tem uma questão de liquidez também, né? Se você vai investir para comprar um carro daqui 2 anos,
você faz ou não faz sentido você buscar o investimento para vencer daqui 2 anos? Como funciona isso? Total. Por exemplo, todo mundo precisa ter uma reserva de emergência, que é a parte que a gente fala que é de liquidez de carteira. Porque todo mundo está sujeito a situações imprevisíveis ali e muitas vezes é aí que as pessoas acabam se endividando muitas vezes, porque elas não se programam, imprevistos acontecem com todo mundo e às vezes o imprevisto é muito maior do que o salário ou do que ela pode dispor de dinheiro para poder suprir aquele imprevisto. Mas, por exemplo, aquelas pessoas que guardam dinheiro na poupança e tem já um bom montante ali, que tem uma parte da reserva de emergência e guarda mais um pouco para um objetivo para daqui 2 anos. Vale muito mais a pena ela ir lá e colocar num título de LCI, por exemplo, LCA, que você também tem isenção de imposto de renda com um vencimento. Então, é muito importante você olhar o vencimento. E para você poder definir o vencimento, você precisa definir o seu objetivo. Quando você quer usar. Exato. Muito bem. Agora você falou de um assunto aí que muito me interessa, né? O pessoal que deixa o dinheiro na poupança. Por que tanta gente ainda deixa dinheiro na poupança? Né? Faz sentido isso para algum cenário? E até para reserva de emergência, não tem alguma coisinha melhor para guardar ali? Você tem. A poupança, quando a gente fala de poupança, a gente pensa em segurança, em praticidade, em uma coisa mais tradicional também, digamos assim. Então, a poupança está ali, todo mundo já conhece. Mas por falta de conhecimento e até por causa de medo também muitas vezes, as pessoas elas não buscam melhores opções. E tem melhores opções. Por exemplo, o Tesouro Selic. Se você está na poupança por conta de segurança, por exemplo, o Tesouro Selic acaba sendo mais seguro do que a poupança. Porque o garantidor da poupança, se caso aconteça alguma coisa com o banco, é o paizão, o FGC. Mas, quando alguma coisa acontece no Tesouro Direto, quem é o garantidor é o próprio Tesouro Nacional. Tá? Então, por isso que ele é considerado o investimento mais seguro que a poupança. Além disso, a poupança ela tem aquela regra de rentabilidade que quando a Selic passa ou fica igual a 8,5% ao ano, ela rende ali 70%, né, da Selic. Enquanto que o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, ele rende 100%. Então, a sua rentabilidade também fica maior, mesmo que no Tesouro Selic você pague IR. E muitas vezes a rentabilidade da poupança ficou também abaixo da inflação. Então é muito importante as pessoas perceberem que existem opções tão seguras quanto e mais rentáveis que a poupança. Então a gente sempre precisa buscar um melhor destino para o nosso dinheiro sem perder ali o objetivo dele, que no caso é a reserva de emergência que a gente está falando. É muito comum esse erro, né? As pessoas acham que a poupança é protegida pelo governo. E não, a poupança está emprestando dinheiro para o banco. Se o banco quebrar, a princípio, você vai se dar mal, né? Agora, e da poupança tem uma questão de... A remuneração não é diária, né? Você só recebe a remuneração da poupança quando faz aniversário, não é isso? Exato. Se tirar antes, não recebe. Então, o Tesouro Selic não, a liquidez diária, rendimento diário. Então, mesmo que lá no título tenha um vencimento, né, que muitas pessoas confundem, falam, poxa, mas é liquidez diária, então por que tem um vencimento? Ali vai acontecer alguma coisa se eu tirar o dinheiro antes? Não, é o único título do Tesouro Direto que é considerado para a reserva de emergência, justamente porque você pode tirar o dinheiro a qualquer momento. Agora, tem outros títulos, aí falando nos sonhos, né, nos objetivos, tem outros títulos do governo que têm objetivos diferentes. Teve aí a questão do Renda Mais recentemente, não é isso? Que são títulos que servem para essas outras finalidades alinhadas aos seus objetivos, né? Eu adorei quando lançaram o Renda Mais, eu achei muito legal esse título, achei muito bacana. E muito engraçado, porque a maioria dos meus seguidores me perguntaram ali, tá, mas qual que é a diferença de você investir no Renda Mais e no IPCA+, já que os dois têm ali prazos longos também e são remunerados pelo IPCA mais uma taxa fixada, pré-fixada, né? E eu falei, ele é perfeito para aposentadoria. Por quê? O Renda Mais, né? Porque no Tesouro IPCA+, quando o vencimento chegar, todo o dinheiro vai cair líquido na sua conta corrente. Tudo que você acumulou ali para sua aposentadoria, puf, vem de uma vez. Agora, no Tesouro IPCA+, a partir de R$30, você já consegue planejar e complementar a sua aposentadoria no futuro,
né, para chegar no vencimento do título, e o que ele vai fazer? Ele vai falar, não, eu não vou te dar tudo de uma vez, eu vou te dar em parcelas mensais, né, que esse é o objetivo de quando você planeja uma aposentadoria lá no futuro. E corrigido pelo IPCA, então é um esquema muito bacana mesmo. Bom, o pessoal até comentando aqui sobre insegurança de governo, mas tem um ponto importante, né? Sobre quando você pensa em um título emitido pelo governo, o governo tem uma maquininha, que a gente não tem, que imprime dinheiro, né? Se a coisa apertar, ele imprime outro dinheiro e te paga o título, né? Essa é uma diferença. Ele ser o dono da moeda faz uma diferença tremenda. Eu comentei que aqui a gente faz perguntas difíceis, a audiência está aprendendo isso. Eu recebi aqui não foi pelo chat do YouTube, eu recebi aqui direto, sobre a conta corrente de um banco famoso, banco digital, não vou citar o nome, mas um banco digital famoso que foi justamente, teve essa conta corrente com fama por causa de uma determinada aplicação automática que eventualmente investia em títulos de crédito privado. Esse tipo de aplicação automática é uma boa alternativa à poupança, é um bom investimento, ou pelo menos uma alternativa para reserva de emergência ou reserva de oportunidade, como a Glaucia que veio aqui também comentou? Completão. Eu acho que assim, por exemplo, na Guide Investimentos, que é uma corretora, não é um banco, você tem uma segregação de investimentos muito bacana para o seu planejamento de sonhos, principalmente para quem ainda não investe ou tem aquele, eu não sei investir, tô com o pé atrás. Por quê? Você cria uma conta guia com os seus objetivos, então você vai definir ali, quer acumular patrimônio, tem um gasto específico, reserva de emergência, você vai responder 3 perguntinhas dessa, e aí a sua conta vai ser criada só para aquele objetivo, diferente das outras contas que você tiver lá. Se você for trader, por exemplo, você vai ter uma conta só de trader. Seu patrimônio ele não vai se comunicar. Isso é muito bom para a segurança. Então, quando você mandar o seu dinheiro para lá, o seu dinheiro vai ser investido automaticamente. E o que eu gosto dessa conta guia da Guide, você tem completamente sabedoria de tudo que eles estão investindo ali. Então, você tem na sua página inicial, na home, você tem os fundos que eles estão investindo, você tem toda a alocação da sua carteira de acordo com o seu perfil e de acordo com o seu objetivo. Então, você delega, né, essa questão de manusear os investimentos para os especialistas da Guide. Então, eu acho um esquema muito bacana e muito fácil, assim, para quem quer começar já. Agora, você comentou também de uma caixinha aí que eu acho legal a gente explorar e debater sobre o tema, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Qual o papel do Fundo Garantidor de Crédito no nosso sistema financeiro? O Fundo Garantidor de Crédito é o que eu falo de paizão da família, de uma determinada família da renda fixa. E é muito legal visualizar dessa forma, porque é muito mais fácil de você entender. Então, imagina uma família linda e feliz, e o paizão ali é o super protetor. Então, se der algum BO, o paizão vai assumir aquele BO. Então, por exemplo, vamos supor que nessa família estejam o CDB, a LCI, a LCA, né, todos esses investimentos aí de renda fixa que tem ligação bancária. E aí o que acontece? Caso o emissor que você investiu ali, um CDB, que até aconteceu recentemente, né, da Portocred e tudo mais, se pegou esse CDB e o banco que você emprestou dinheiro falir, o que acontece? O Fundo Garantidor de Crédito, que é o paizão da família, que no caso é um CDB, ele vai falar, banco, eu vou te pagar até 250 mil, considerando o valor investido inicialmente mais os juros, por CPF e instituição financeira. CPF ou CNPJ, instituição financeira. Então é uma forma interessante de proteger o investidor e também de deixar a ordem sistemática bancária ali ok. Mas ele tem um patrimônio, né? De novo, não é o governo, ele tem um fundo que ele consegue comportar até determinado nível. E tem a questão do tempo também, né? Quando você tem a quebra do banco, pode levar um tempinho até você conseguir
sacar o seu dinheiro de volta, não é isso? Pode, com certeza. Na verdade, assim, quando acontece alguma coisa dessas, hoje em dia já está tudo bem automatizado online ali. Você baixa o aplicativo do FGTS no seu próprio celular, você coloca os seus dados, e aí qual que é o período que diz assim, é mais burocrático? É do banco mandar toda a lista de credores para o FGC. Depois desse ponto, e você já cadastrado no aplicativo, vai aí, eu já ouvi dizer, em 2 dias já está o seu dinheiro ali, mas vamos colocar um prazo aí de 1 mês até 45 dias mais ou menos, mas não tem um prazo muito definido não. O pessoal até comentou que existe um fundo, existe um limite para esse fundo garantidor. Cobrir que é justamente o patrimônio desse fundo. Os dados indicam que a gente cobre um pouco mais de 90% das aplicações até R$250 mil. Mas, de toda forma, sim, existe um limite. Para bancos menores também, outra coisa que a gente tem que ter em mente é que provavelmente a proteção do grande banco é o próprio grande banco. Ele é maior do que o fundo garantidor. Então, que às vezes eu vejo o cliente assim, não vou colocar numa LIG não, a minha aplicação, vou colocar numa LCI porque LIG não tem fundo garantidor. Mas se você vai... Se o banco, se um dos 4 grandes conglomerados, né, que Itaú, Bradesco, Santander e o conglomerado federal, Caixa Banco do Brasil, se um desses quebrarem, fique tranquilo que não é só CDB o problema mais. Agora você aliviou esse cara, hein? Mas é verdade, Esse cara, não vai ser o problema, vai ser o R$200 mil no CDB, e a gente já está numa outra situação. A gente acabou conversando sobre algumas outras formas de alocação, mas o pessoal está pedindo aqui para a gente voltar no tema das contas de aplicação automática. Faz sentido? Deixa dinheiro lá? É uma forma de investimento? É só para reserva de emergência, para deixar lá a liquidez? O que você tem a dizer sobre esse formato novo, entre aspas, de aplicação? Perfeito. Na conta guia da Guide, são essas contas com investimento automático. Você pode criar várias contas para diferentes objetivos. Então, tem vários objetivos lá. Você pode criar uma só para reserva de emergência, você pode criar uma só para acúmulo de patrimônio, você pode criar uma só para deixar o seu dinheiro lá sem prazo. Então tem várias opções. E você responde mais 3 perguntas para finalizar a sua criação da conta. E aí o que eles fazem? Eles fazem uma alocação de carteira de acordo com o objetivo que você está criando aquela conta em específico, mais o seu perfil de investidor. E aí, quando você enviar o dinheiro para aquela conta, como se você estivesse fazendo uma transferência mesmo para sua conta, aquele dinheiro vai ser investido automaticamente naquela alocação. Quando você criar a conta, você olhar e falar, não faz sentido essa alocação, você pode refazer também. E você, além dessas contas guias, eu, por exemplo, já tenho 3 contas guias para diferentes objetivos, mais a minha conta padrão, que daí eu consigo eu mesma investir, né, e tal. A conta guia, ela é um investimento automático. Você manda o dinheiro para lá, o dinheiro é investido automaticamente. Eu gosto muito dessa ideia, porque acaba levando uma praticidade para todo mundo, ainda mais quem não sabe muito bem onde investir, como diversificar e tudo mais. Então você delega essa responsa para os especialistas da Guide, mais claramente sempre olhando, analisando aquilo que está sendo investido. Na própria conta de cada objetivo, você consegue ver ali onde o seu dinheiro vai ser investido, onde ele está investido. Então eu gosto muito desse modelo, principalmente para quem está iniciando ali os investimentos, e até uma forma de diversificação. Às vezes você já tem um tesouro Selic, a sua reserva de emergência, mas você quer comprar um carro para daqui 3 anos e não sabe muito bem como alocar, o que você pode fazer, qual é a melhor opção. Faça uma conta guia, deixe seu dinheiro separado ali com um investimento automático, porque daí você acaba diversificando assim também a sua carteira, mesmo que já tenha dado o primeiro passo. Muito bem. Nós temos aqui também uma outra pergunta nessa linha. O que a gente tem que levar em consideração na hora de investir, para além do... risco-retorno e um bom retorno adequado ao nível de que você está correndo, esse mantra, acho que já é mais ou menos pacificado. Mas quais outros fatores a gente tem que levar em consideração na hora de selecionar os nossos investimentos? A primeira coisa que alguém precisa levar em consideração na hora de selecionar investimento é ter uma reserva de emergência. Por quê? Como cada investimento tem o seu prazo, tem
a sua dinâmica, você precisa ter uma parte com liquidez de carteira caso aconteça alguma coisa. Porque tem até investimentos com prazos ali, Tesouro IPCA+, você pode tirar o dinheiro antes do vencimento. Só que o problema é que ele pode sofrer marcação ao mercado e você perder dinheiro, né? Então, você precisa levar isso em consideração, uma reserva de emergência para algum imprevisto, você não precisar mexer na sua parte ali da carteira da estratégia e ter essa parte de liquidez da sua carteira. Um outro ponto, além de analisar essa questão de já não tenho uma reserva de emergência, já tem que estar na mente para começar a construir. Uma outra coisa é a questão dos objetivos, que a gente vem falando muito. Os objetivos, metas são muito importantes para você se manter disciplinado, para você ter foco e para você escolher o investimento que vai te ajudar a alcançar aquele objetivo mais rapidamente, né? Então, não investir de forma aleatória. E também você tem que fazer a diversificação da carteira. Então, uma forma que eu acabei de falar você pode já ter, por exemplo, um Tesouro Selic da sua reserva de emergência e você quer trocar um carro, você não sabe muito bem como diversificar, cria uma conta guia para esse objetivo de trocar o seu carro na Guide e aí você já vai estar diversificando, porque é aquele velho ditado, né? Você vai colocar todos os seus ovos na mesma cesta e se a cesta cai, o que acontece? Você fica sem ovo nenhum. Agora, se você diversifica, você consegue otimizar os seus ganhos ali e também diminuir o seu risco. Pessoal que trazendo os comentários, né? Projetos mais aqui, fala que, para ser sincero, eu desconfiado até com a própria sombra, né? Então, o comentário sobre a impressão de dinheiro e a proteção do Fundo Garantidor de Crédito contra a proteção de títulos públicos. E aí tem também aqui comentários interessantes justamente sobre a Guide, falando do bom serviço, né? Que tem um bom suporte por chat, é bacana. A gente se busca trazer essas referências de mercado, é bom ter esse feedback positivo também. A Guide, que é cliente com dinheiro há muito tempo, muitos anos também. Você está acompanhando o time educacional da Guide agora, Sem né? dúvidas, o Leandro já esteve aqui. Já, eu sei, eu vi, ficou show a entrevista com ele. Não, Leandro a gente tentava trazer aqui desde eu fiz um encontro com o Leandro antes de a gente inaugurar a banca do Você com Dinheiro. Ele, não, vamos lá, tá? Agora que ele está aqui na Guide, bastante próximo, né? A gente agora puxa ele pelo braço. Exato. Então a Guide também, além desse time educacional muito bacana, que tem influenciadores e professores de várias frentes que podem estar te direcionando, o Leandro Martins, por exemplo, tem uma carteira surreal de boa de recomendações de ações. A gente também tem FIIs, recomendações de FIIs. Então, por mais que a pessoa não tenha tanto conhecimento, ela já tem uma direção ali, uma carteira. E aí fica muito mais fácil de você estudar aqueles ativos da carteira e aí você conseguir investir. Uma outra questão aqui, abrindo um pouquinho o leque das informações sobre investimentos. Vida financeira é muito mais do que simplesmente a parte que você investe. Tem uma questão de planejamento, quanto você está disposto a viver com, quanto você precisa para viver e de quanto você está disposto a abrir mão, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho justamente desse ponto de equilíbrio. Onde está o ponto de equilíbrio? Não adianta também você economizar 90% que você ganha, né? E nem economizar zero do que você ganha. Onde está esse equilíbrio? Exato. O ponto de equilíbrio para mim é no momento que eu tomo uma decisão consciente, né? Então, por exemplo, eu estou morando recentemente com meu namorado e aí a gente tinha que decidir como que a gente ia beber água lá em casa, né? E aí eu pesquisei várias opções mais baratas, opções mais caras, tudo, enfim, tudo que relacionava ali a nossa realidade, ao nosso dia a dia. Eu coloquei na folha, na ponta do lápis, a conta de quanto que seria o que eu queria, tal. Aí eu fui lá, já tomei a decisão, olhei o nosso orçamento, o nosso planejamento, cabe. Ok. Então, eu acho que o ponto de equilíbrio é no momento em que a razão se encontra com a emoção nesse tipo de decisão. Porque justamente você não pode ir lá e ficar passando o seu cartão e fazer suas decisões pura e simplesmente de forma emocional, impulsiva, e nem também de uma forma, sabe, como você falou, vou
fazer sobrar 90% do meu salário, a não ser que você acorde no dia e fale, eu não sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro hoje. Mas é muito importante a gente saber viver uma qualidade de vida boa, mas sempre com alguns degrauzinhos assim abaixo, pra gente conseguir construir um futuro melhor. Senão a gente sempre vai ter uma vida linear e dependendo ali de progressão de carreira, bônus, enfim. Acho que a gente tem que seguir o nosso caminho e construir esse caminho com o que a gente tem hoje. E como é essa troca, né? Você comentou, né, de uma mudança e etc. Como é essa troca num relacionamento? Tem que ser aberto, né? Ou é natural ter alguma reserva para falar sobre dinheiro? Como funciona isso no dia a dia? Olha, cada casal tem sua peculiaridade, né? Eu recentemente fiz um vídeo que, nossa senhora, deu um maior ibope ali, mas eu adoro ficar vendo os comentários, pessoas mega diferentes uma das outras, isso enriquece demais e eu também aprendo muito. Mas eu acho que é uma forma assim, de qualquer forma de como vocês vão fazer essa divisão, eu acho que tem que ter muito diálogo transparente, né, colocar na mesa mesmo quanto que é a renda familiar, quanto que é a despesa familiar, quais são os sonhos em conjunto, né, daquele casal, daquela família e qual que é o budget de cada um se a renda for junta, né? Se for separado, aí tem que caber nos 50% ali de cada planejamento pessoal, na minha opinião, né? Então, se eu contribuo com alguma coisa de casa, ele tem que ficar dentro do meu 50% do planejamento, 50, 30, 20. E dele a mesma coisa. Além de diálogo transparente, tem que ter muita parceria e inclusão. Eu acredito muito na inclusão, de fazer agregar mesmo a pessoa que está do seu lado nas suas decisões, seja nas suas decisões de trabalho que podem impactar financeiramente, seja nas suas decisões de compras. Não que você precise pedir permissão, mas eu acho muito interessante essa troca, porque você vai aprendendo a visão do outro e ele vai aprendendo a sua, e aí vocês vão negociando até que vocês cheguem em um ponto comum ali. Porque o dinheiro, infelizmente, é uma das maiores causas de divórcio, assim, em casamentos, né? E eu queria voltar nesse bloco, né, aqui, o terceiro bloco, a gente geralmente deixa para essas perguntas mais conceituais, mais filosóficas. Hoje, nós temos cerca de 3% da população brasileira em bolsa. Nos Estados Unidos, a gente fala de 50%, buscando 60% da população. Isso é um número muito, muito pequeno. Ao mesmo tempo, você vê investidores investindo em criptoativos, por exemplo, criptomoedas, são muito mais arriscadas, e antes de passar pela bolsa. Por que isso acontece? Por que a gente tem esse perfil de investidor no Brasil? Eu acredito muito que as criptos tiveram um hype, né? Então muita gente quis surfar esse hype, muita gente também chegou um pouco atrasado nesse hype e é completamente normal, mas o hype ele foi construído, isso é um fato, tanto é que todo mundo, às vezes que eu via assim, tava comprando casinha no metaverso, e um monte de moeda, e trader, e mineração, eu falava... Macaco fumando, né? A foto do macaco fumando, aquilo foi, pra mim foi demais. Então, realmente foi um hype ali. Agora, também tem o outro lado, que é da oportunidade. Quando você fala ali de moedas, né, enfim, diferente de quando alguém investe em bolsa, que é uma parte da empresa, você tem a oportunidade daquele projeto, se você analisou, se você estudou, de dar certo ou não. É lógico que o risco ele é muito grande. Por isso que eu acho que é super aceitável os investimentos em criptos, assim como os investimentos em bolsa, mas vai naquela questão de diversificação. Você não vai colocar o dinheiro da sua viagem que você já programou, que você já organizou, que já tá ali bonitinho para você viajar o ano que vem e você vai colocar em cripto? Tentar melhorar a viagem, né? Então, então você tem que saber que, a parte da viagem tem que ser em um lugar mais seguro, um título de renda fixa, né? Enfim, não um cripto. Então, é só as pessoas terem um pouco dessa conscientização com relação à diversificação mesmo e de risco, que eu acho que tá tudo certo. Tem um pouco dessa aventura, né, de aposta, né? De você tentar ir para... O pessoal fala, ir para as cabeças, né? Mas por que a gente não investe em bolsa? Tem tantos projetos legais, a gente tem cerca
de 400 papéis, 400 empresas na bolsa, né? Tem oportunidade, né? Por que o investidor ainda tem tanto receio de comprar o pedaço de uma empresa? Eu acredito que tudo gira em torno do problema cultural mesmo, estrutural, que é o mesmo do porquê que todo mundo coloca o dinheiro na poupança e não investe no Tesouro Selic, sendo que é um investimento mais seguro que a poupança. Não faz sentido, mas até que faz, pela questão cultural, né, pela questão tradicional, enfim, das pessoas ali. Então eu já conheci muita gente que vira e fala: investir em bolsa só dá prejuízo e etc e tal. E é aquela coisa das crenças limitantes. Se você vira e fala, investir em bolsa só é para quem perde dinheiro ou só para quem já é rico, aí complica. Então a gente tem que desconstruir essas crenças limitantes, né, que não são fatos, que são convicções, pensamentos, em opiniões empoderadas. Né? Então, eu consigo investir em bolsa desde que eu estude, desde que eu veja os indicadores, desde que eu acompanhe os fechamentos de mercado do Leandro Martins, né? As carteiras... Você assinam com o Dinheiro Basic, né? Para ver os indicadores das empresas, né? Então, aproveita aí e a gente já faz o jabá, né? Então, é um investimento que você precisa realmente saber o que você está fazendo ali, né? Então, acho que por isso mesmo, é uma questão cultural mesmo, estrutural, mas isso vem mudando. Você vem reparando isso? Eu venho reparando que isso está mudando ao longo do tempo, as pessoas estão ficando mais espertas com relação a dinheiro, organização, e eu fico muito feliz com isso também. Não, sem dúvida. Acho que até o trabalho dos educadores financeiros, né, fazendo essa presença e ocupando esses espaços, ajuda muito. O ICT comentou aqui, o pessoal investe até em Urubu do Pix, né? Essa aqui é nova, não conheci o Urubu do Pix. Também não. É a primeira vez. O Rodrigo comentou aqui, né? Como é que você vai dar a notícia depois para o companheiro de viagem, né? Então você tinha a sua você tinha a sua reserva para Santos, né? Aí você apostou em Bitcoin para tentar ir para Fernando de Noronha, para Maldivas. E terminou lavando prato no restaurante, né, no fim do dia. Né? Exatamente. É complicado. Agora, e fundos? Eu sempre tive esse olhar para os fundos como meio de acesso. Às vezes você não quer escolher suas próprias ações sozinho, então você começa olhando para alguns fundos de ações, ou você quer investir no exterior, você começa no multimercado. O que você acha de fundo como um veículo de acesso para o investidor? Eu gosto bastante de fundo porque ele também está conectado com aquela ideia da conta de investimento automático. Porque você acaba delegando o seu dinheiro para especialistas aí e investir o patrimônio do fundo. Então é uma forma de você diversificar e de você ter acesso a esses grandes investimentos com pouco dinheiro. Então eu gosto muito da questão dos fundos para diversificação, né? Só que eu acho que também tem que tomar alguns cuidados com o fundo, mas que é só você ter essa peneira que fica muito fácil e legal, assim. Que é a questão da taxa de administração, porque muitas vezes as pessoas olham os fundos e falam, caramba, olha quanto que rendeu. Mas, diferente de um CDB, por exemplo, que ali a pessoa só vai ter descontado o IR, no fundo acontece de uma forma um pouquinho diferente. Então, a pessoa tem que olhar para 2 pontos. A taxa de administração, que daí depende de fundo para fundo, e o come cotas também, né? Que dependendo do fundo, também tem um come cotas 2 vezes ao ano, que é o imposto de renda antecipado e automático ali, que já vai comer as suas cotas. Então, isso pode diminuir um pouco a rentabilidade do fundo. Então, é bom você olhar, porque na hora de você comparar com outros tipos de investimento, você precisa ter isso em mente. A taxa de performance, que é também uma taxa que eles retêm caso ultrapasse um benchmark ali, o CDI, enfim. Então é importante você olhar para essas taxas, para os seus custos. Mas é muito legal pela questão de diversificar, de você ter acesso a investimentos e delegar isso para especialistas. Muito bem, Gustavo mandou aqui na lata, é melhor um FIA ou BOVA? É melhor um fundo de ações ou ETF de índice? Depende muito do objetivo, né? E do prazo também. Por que não os 2? Eu penso muito assim, por que não os 2? Então tudo vai depender da sua estratégia, de como o seu dinheiro está alocado e de quanto tempo que você pretende ficar com aquele ativo ali na sua carteira. O
O Emerson comentou aqui, o povo não sabe nem votar, imagina fazer investimentos. Eu acho que votar é mais difícil. Acho que investimentos, acho que você consegue aprender. Tem um manual, você consegue sentar, estudar e você tem um cronograma específico. Agora o Edson foi mais firme. O povo não sabe nem fazer conta de soma. Aí realmente acho que conta de soma é mais fácil do que investir. Mas tem o Matheus Souza, ele trouxe um comentário muito interessante, eu acho que otimista, né? Ele comenta aqui que durante algum tempo a Bolsa de Valores era muito complexo e caro, de fato. Existia taxa de corretagem, olha só que coisa, né? Antigamente existia um negócio chamado taxa de corretagem, custódia, etc. E com o tempo as pessoas vão se acostumando, né? Conforme isso vai se tornando mais acessível, fica mais capilar também, né? E ele já emendou aqui também uma outra pergunta, né? Com tantos fundos no mercado, como saber qual desses é um bom fundo? Ah, ótimo. Exatamente, são muitos fundos, assim como são muitos CDBs. E eu vou te mostrar uma forma bem simples de como eu, por exemplo, filtro um CDB, tá? Eu já defini lá o meu objetivo, eu quero meu objetivo de 3 anos. Eu já tenho uma aplicação mínima, porque tem CDBs que você pode aplicar a partir de 1.000, 5.000, 10.000, vai depender. Então eu vou lá no filtro da Guide Investimentos, vou em renda fixa, que é onde eu sei que eu quero, vou em CDB, que é onde eu sei que eu quero, e filtro ali a forma de rentabilidade, pós ou pré-fixada, e exatamente no prazo que eu quero e no dinheiro que eu tenho, né? Aplicação mínima. Ele vai me dar várias opções. Dentro dessa caixinha de parâmetros que eu defini de prazo, de aplicação, de forma de rentabilidade, eu vou escolher a que estiver mais rendendo. Lógico que também tem a questão do emissor, que é bom também você ver se ele tem um rating bom e toda aquela coisa, mas também tem a questão do fundo garantidor de crédito, que acaba você ficando mais tranquilo ali. Na Guide Investimentos, a gente tem uma seção que é produtos destaques. E aí, nesses produtos destaques, você tem os produtos que mais estão destacados ali pelos especialistas que acham que é uma boa oportunidade para você investir. Mas os fundos também têm vários objetivos. Tem fundos de ações, tem fundos de multimercado, tem fundos de renda fixa. Então, realmente vai depender do seu objetivo e de como o resto do seu dinheiro está investido. Muito bem. Eu acho essa pergunta, eu acho uma pergunta dura de ser respondida. Inclusive, além de trabalhar, eu dou aula, né? E aí, então, no meu doutorado, a minha tese de doutoramento é justamente sobre por que existem tantos fundos de mercado, né? Porque se a ideia de você investir num fundo é para ser mais fácil, a gente tem hoje 400 empresas e tem 3.000 fundos de ações, né? Eu fico impressionado em que momento a gente criou isso, né? Mas se você, aproveitando aqui, se você tem um fundo e quer saber se existe um fundo melhor que o seu, entra lá, pode entrar aí no seu computador, www.fundomelhorqueomeu.com.br, você coloca o seu fundo e a gente tenta descobrir se tem o melhor, né? É uma ferramenta gratuita com dinheiro, a gente não cobra nada, você não tem que colocar, se você quiser cadastrar no newsletter, cadastra, mas não é obrigado. Então, se você quiser, eu acho essa ferramenta no mínimo divertida para você brincar um pouco e ver lá o que você encontra. E você também pode entrar ali no seu aplicativo, entrar no chat ou falar com o seu assessor, estou com esse fundo, né? E tenho esse objetivo aqui com esse fundo. Qual é o que está rendendo mais? Tem algum melhor? Troca essa ideia com o assessor, é importante isso, sabe? Você trocar essa ideia e saber onde que você está investindo e se tem sim uma melhor opção. Eu sou muito desse partido. Se tem uma melhor opção, vamos analisar. Muito bem. Tem um outro comentário aqui interessante do Rodrigo. Não sei se você, Rodrigo, participou do programa ontem, mas que a Francisca Brasileiro ontem, da TEG, falava bastante sobre isso também, né? Conhecendo a história da Bolsa, né? Lendo os livros do Bazin do Barsi, que passaram por épocas de hiperinflação, o país era um caos completo, nem dá para reclamar do momento que a gente vive, né? É que a gente sempre tem essa impressão de que o nosso momento é o pior. Não que o nosso momento esteja bom, mas a gente já passou por momentos muito mais duros. Para responder a pergunta do Gustavo, entra lá, fundomelhorqueomeu.com.br.
Agora, te fazer uma pergunta quase pessoal. Como você foi para essa parte de produção de conteúdo sobre finanças? Isso é uma história um pouquinho diferente, né? Né? Na verdade, eu tive uma educação financeira desde criança, então eu sempre tive contato com planejamento, organização financeira, o valor do dinheiro, a importância de investir. Mas a minha carreira mesmo iniciou em 2020, pela DVFN. Eu fazia vários conteúdos ali para o canal deles e a gente foi crescendo bastante no YouTube. E aí depois uma outra corretora acabou me chamando para um projeto, depois de um ano, em 2021, essa corretora me chamou para um projeto educacional. E aí eu super engajei, adorei e fui ali também. E aí foi nessa parte também que eu cresci bastante no Instagram, com os meus vídeos super práticos, simples de você aprender, ensinar e coisas do dia a dia ali. E aí, no começo desse ano, eu vim para a Guide Investimentos, fazer parte desse time educacional maravilhoso e dessa corretora assim super sólida que tem o Grupo Fossum, gigantesco, mundial atrás. Então essa é a minha criação de conteúdo, foi a partir daí. Muito bem, e o pessoal da Guide tem montado uma força educacional muito interessante. Acho que não pelo jabá em si, mas acho que é válido a gente reforçar os trabalhos que estão sendo bem feitos no mercado também. E para quem quiser acompanhar, te seguir seus conteúdos, continuar aprendendo aí com você, por onde o pessoal pode te encontrar, Thay? Beleza. Já abrem o celular, já coloquem Instagram aí, @ThayFRodrigues. E também coloquem @Guide Investimentos. Porque muitos dos vídeos que eu faço, que eu produzo, não vão para o meu Instagram e vão para o Instagram da Guide. Então é importante vocês seguirem os dois, até porque na Guide Investimentos tem outros educadores ali, como o Leandro Martins, como o Lucas Florencio, como o Cris Natividade, que vão te auxiliar também numa plataforma só. Então, sigam essas duas contas. Muito bem, eu vou trazer o Leandro aqui só para fazer o comentário da carteira dele. A gente abre e vai passando empresa a empresa. Fechado. Vamos fazer um bate-bola desse. Thay, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por ter participado aqui do Você com Dinheiro. Foi um prazer. Tenho certeza que o pessoal aprendeu bastante aqui com o bate-papo de hoje também. Obrigada pelo convite, Felipe, eu adorei. Maravilha. Pessoal, nós ficamos por aqui com Você com o Dinheiro de hoje, esse bate-papo sobre investimentos, sobre finanças pessoais com a Thay Rodrigues. Não deixe de seguir lá a convidada no Instagram, siga também o Instagram da Guide e, por que não, o da Com Dinheiro. Deixa agora o seu comentário para o Top News. Aqui o Alex fez um comentário muito interessante. Deixa ali o seu like para a gente passar o programa para a Débora Oliveira e para o Gabriel Monteiro, já com os 350 likes, os 250 likes de hoje. Ficamos por aqui com Você com Dinheiro. Até semana que vem, segunda-feira, neste mesmo horário, aqui no canal da BMC News. Fique agora com o Top News para fechamento de mercado. Até lá!